Boa tarde, estamos de volta com o programa Câmara Convida, nesta sexta-feira, 23 de abril de 2021. Hoje nós estamos com as nossas convidadas, Eliete Ferreira da Silva, que é do Sindicato de Piracicaba, Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, e nós estamos também com a Cleide Silva Pereira Pinto, que é presidente do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É também membro da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas. A Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou nesse ano a criação da Semana do Trabalhador e da Trabalhadora Doméstica, de autoria da vereadora Raimunda Ferreira de Almeida, a Rádio Almeida do PT. As atividades ocorrerão a partir do dia 30 de abril. E sobre esses assuntos que eu vou conversar com as nossas convidadas por meio da tecnologia do aplicativo Zoom. Eu começo aqui com a Cleide da Silva Pereira, que está em Nova Iguaçu nesse momento, conversa com a gente. Boa tarde, Cleide. Muito obrigado pela sua participação. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando, comentando sobre a minha categoria. Muito bem. Eliete, obrigado também por nos atender e conversar hoje com a TV Câmara de Piracicaba. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco também da categoria. Muito bem. Começando aqui com a Cleide, já que nós anunciamos a Semana do Trabalhador e da Trabalhadora Doméstica, já fiz inclusive a leitura do trabalho de vocês aqui no início do programa Câmara Convida, eu pergunto para a Cleide, qual que é o perfil hoje do trabalhador doméstico, não somente aqui em Piracicaba, no Rio de Janeiro, enfim, no país? O perfil no meio dessa doença toda é de muito desespero e desemprego, É um perfil de uma categoria que sempre é prejudicada em tudo que acontece no Brasil e no meio dessa confusão toda de doença, de descaso de governo, dessas coisas todas, a categoria mais prejudicada é da trabalhadora doméstica, Então, estamos aqui num tempo muito difícil de desemprego e passando mesmo necessidade básica, que é a alimentação. Eliete, você também tem essa mesma opinião? Sim, concordo plenamente com a Cleide, apesar que não, com a questão da pandemia, e não é só a categoria doméstica, mas o que mais atingiu mesmo é a nossa categoria, porque muitos empregadores ficou desempregado e aí o primeiro que é dispensado é a doméstica. Tá, com essa pandemia, essas emissões aumentaram, Eliete? Aumentaram e aumentaram bastante. Bastante mesmo. Justamente pela condição do empregador, que muitos deles ficaram desempregados. Muitos a gente vê, eu vejo aí em Piracicaba aí, muitos, até muitas patroa vai até aí no atendimento e faz esse questionamento que está dispensando por fato de não estar mais trabalhando, Mas aí, por outro lado, assim, aquela empregadora, ela perde o serviço, mas a gente sabe que a situação em termos financeiro ela tem mais condições do que a trabalhadora doméstica, Porque a maioria da trabalhadora doméstica, ela é o arrimo da casa. Então, ela é o arrimo da casa, ela tem os filhos, E o que ela ganha, o salário que uma doméstica ganha, é muito inferior. É coisa de 1.200, 1.163. Você não sobrevive com esse salário. Cleide, qual que hoje predomina no trabalhador doméstico o perfil? O gênero masculino ou feminino? É feminino.
feminino. 95% das trabalhadores é mulher. Mulher e mulher negra. Se tiver 5% de homens trabalhando nessa categoria de trabalho doméstico. Esses 5% de homens se enquadram em quais setores? Na jardinagem, copeiro? Mais motorista particular e caseiro. A maioria está mais jardineiro, caseiro e motorista particular. Quais são as principais queixas, Cleide, que você recebe aí no sindicato e também a Eliette? Nesses últimos tempos, com essa confusão toda de suspensão de contrato, doença, o que mais a gente recebe é o patrão prejudicando, infelizmente, o patrão prejudicando a trabalhadora. Eles suspendem o contrato da trabalhadora, aí diz para a trabalhadora que ela vai ganhar só pelo governo e continua a trabalhadora lá na casa. O que mais elas ligam, assim que começou essa medida, né, 936, as ligações eram tudo assim, elas perguntando como é que funcionava. Aí explicava, aí a gente tinha que dar explicação para elas que não era assim, porque o patrão diminuiu o salário dela, diminuía não, dizia que ela ia receber pelo governo, mas elas continuavam trabalhando. Aí a gente tinha que explicar, ela não, o governo vai pagar para você ficar em casa, não para você trabalhar. Ou reduzia a jornada de trabalho, reduzia o salário, lá na medida 936, mas a trabalhadora continuava trabalhando normalmente e ganhando menos. Isso aconteceu bastante aí no Rio de Janeiro, na sede do sindicato. Acontece ainda, essas reclamações. Cada vez mais frequente. Fora o trabalho escravo, né? Obrigar a trabalhadora a ficar no trabalho uns 30 dias ou 15, fazendo aquela pressão, se não ficar vai ser mandado embora. Nós estamos conversando hoje pelo aplicativo Zoom, pela tecnologia remota, aqui no programa Câmara Convida, dessa sexta-feira, na retomada do programa Câmara Convida, aqui pela TV Câmara, com a Eliette Ferreira da Silva, que é do sindicato aqui de Piracicaba, da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, e também participa desse trabalho a Cleide Silva Pereira Pinto, que é a presidente do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Nova Iguaçu. Ela também é membro da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas. Cleide, voltando com você diretamente de Nova Iguaçu, participando aqui do programa Câmara Convida, como que estão hoje as leis trabalhistas que versam sobre a categoria do trabalhador doméstico? Nós tivemos conquista, né? O Fundo de Garantia, que entrou em vigor em 2015, e as horas extras, adicional noturno, assim, praticamente foi equiparado os direitos, mas não foi. Por quê? Porque a única diferença é que a trabalhadora doméstica e trabalhador, ele não tem o auxílio, né, desemprego, dos 5 meses. A trabalhadora e trabalhador doméstico é só 3 meses. Quer dizer, ainda temos que continuar na luta para equiparações de direitos. Cleide, agora com a retomada das atividades em alguns estados, vou pegar o exemplo aqui de São Paulo, que alguns setores estão retomando, comércio, bares e restaurantes, saindo da fase emergencial, partindo para uma fase de flexibilização das atividades. Consequentemente, o trabalhador doméstico, ele é chamado para trabalhar novamente ou nem sempre isso acontece? O trabalhador doméstico aqui no Rio de Janeiro nem parou. Não foi incluído, não. Ele continuou trabalhando. Não parou. Quer dizer, não houve interrupção, portanto? Não teve. O trabalho doméstico, não. Agora, passando para a Eliette, quantas trabalhadoras domésticas, já que, conforme a opinião da Cleide,
e 100%, quase que 95% são mulheres, as trabalhadoras domésticas, quantas delas fazem parte, integram o sindicato que você representa? Então, voltando um pouco aí na sua pergunta, aqui no estado de São Paulo, com a retomada agora da volta a abrir o comércio e tudo mais, aquelas trabalhadoras aí de Piracicaba, Campinas, que eu tenho o conhecimento aqui do estado de São Paulo, aquelas que não ficaram desempregadas, elas trabalharam até no período do lockdown. Agora, retomando aí as atividades, aquelas que estão desempregadas, que tem muito, que perderam as diárias, elas vão continuar sem a diária, porque o comércio volta a funcionar, mas só que é tudo imprevisível, né? Tudo é imprevisível, a gente não sabe, né? A questão da vacina. A vacina seria, todos nós seriam prioridade, né? E na questão de quantidade de trabalhadora doméstica que a gente tem como sócia, aí em Piracicaba, a gente tem, no momento, 180, entre 180 a 150 sócia. Né? Só que a gente sabe que Piracicaba é uma cidade de interior que ainda a gente tem trabalhadora que vive ainda na extrema escravidão moderna, né? A gente tem relato, tem denúncia de trabalhadora aí que sofre agressão física, né? Ainda a gente vê isso. E é fazer a luta que os empregadores tomam consciência e respeita os direitos que a gente tem e respeita a gente enquanto ser humano. Diante dessas denúncias, por exemplo, de agressão física, qual que é a postura do sindicato? O que o sindicato faz nesse caso para ajudar o trabalhador? No caso, a trabalhadora. No primeiro momento, quando isso acontece, né, que a gente tem 2 casos bem graves mesmo, né? Aí, primeiro você faz o acolhimento com aquela trabalhadora, e aí também a gente tem uma parceria com o CRAM, aí de Piracicaba, né? Aí a gente encaminha ela para uma pessoa, né, preparada, uma psicóloga para conversar, porque não é chegando a denúncia, é claro que a gente não vai ter prova, mas a gente faz todo um acolhimento, né, para saber a fundo se realmente, depois entramos em contato com o empregador, faz o relato também para saber o outro lado, né, e aí a gente entra com uma ação. Cleide, isso também acontece aí no sindicato que você representa em Nova Iguaçu, também não é diferente? Acontece, mas aí a gente já pede ela para sair do serviço, já passar primeiro na delegacia para fazer um BO. Aí elas fazendo o BO, elas vêm para o sindicato e a gente já manda para o jurídico, né? E se precisar sim também um apoio psicólogo, a gente também encaminha para o órgão competente que trata desse lado também, porque o primeiro momento quem é psicóloga somos nós mesmos do sindicato, né? Porque nós, diretoras do sindicato, a gente faz papel de psicóloga, de assistente social, querendo ou não querendo, no primeiro momento, né? Aí depois a gente encaminha para uma especialista, né? Mas no momento, assim, na hora, a gente termina virando psicóloga, pelo telefone, porque a gente tem que acalmar a trabalhadora para ela conseguir raciocinar e conseguir fazer o que é certo. O primeiro com vocês aí. O primeiro momento, a gente aprendeu, foi na marra mesmo, a ser um pouquinho de cada coisa. Advogada, psicóloga, um pouquinho de cada coisa, toda diretora de sindicato de trabalhadora doméstica, outra categoria eu não sei, mas sindicato de trabalhadora doméstica a gente aprende na marra
a ser psicóloga, advogada, um pouquinho de cada coisa. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar a trabalhadora. Perfeito. Cleide, para encerrarmos aqui essa entrevista para a TV Câmara, o programa Câmara Convida, nesta sexta-feira, portanto, o que falta para a trabalhadora doméstica? O que precisa melhorar enquanto dia a dia, enquanto legislação? Olha, para dar certo, né? O que conseguimos com muita luta, né? Com muito esforço, passando noites em porta de Senado, que vem das antigas, né? Uma luta que vem de mais de 80 anos com Laudelina, né? Que é de Campinas. A gente precisa, primeiro mesmo, de fiscalização. De conseguir fiscalizar o trabalho doméstico para poder fazer valer o que conseguimos e lutamos esse tempo todo. E também as trabalhadoras também assumir, né? Reconhecer o seu trabalho e se valorizar. A nossa parte já estamos fazendo, né? Que é empoderando as trabalhadoras, com curso, com os seminários, que agora tivemos que se adaptar com essa nova fase de online. A nossa parte a gente está fazendo. Agora, a gente só pode ajudar a trabalhadora se ela querer ser ajudada também. Mas o principal mesmo é a fiscalização. Você também tem essa opinião, Eliette? Eu tenho essa opinião e vou mais além. Além da fiscalização, a gente não sei como que pode se fazer com a sociedade civil, né? A questão do respeito com o direito. Por quê? A gente vê que tem trabalhadora que o empregador manda embora e não paga a previdência. Não paga a previdência e não faz nem o depósito do fundo de garantia, sabe? Então, assim, ter pelo menos no mínimo um respeito com esses direitos. Por quê? Porque a gente, dentro do local do trabalho, as pessoas costumam dizer bem assim que não gera lucro. A gente, além de gerar lucro dentro de uma residência, a gente ainda gera o bem-estar. O bem-estar. É uma categoria que fica com a casa do empregador na mão, né? O dia inteiro. E dentro da casa a gente sabe que não pode sumir uma agulha. E quando some uma agulha, mesmo que o empregador não te acusou, mas só o fato dele perguntar, eu não sei aonde está, isso já sobe um calor dentro de você que você tem que achar de qualquer jeito essa agulha. Então, assim, ter no mínimo o respeito. E você sabe que, né, que a primeira morte de Covid no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica. Foi de uma doméstica que contraiu do seu empregador. Então, assim, no mínimo, é a fiscalização e o respeito pelo trabalho. Ainda, falando um pouco, a gente entra numa residência com um combinado. Aí, quando vê, você está fazendo tudo e você faz calada, sem pedir um aumento. E ainda depois, quando você vai ver, não fizeram o depósito correto do fundo de garantia para você depois sacar da entrada no seu seguro-desemprego. Nós conversamos hoje aqui no programa Câmara Convida, nesse primeiro bloco, com a Cleide Silva Pereira Pinto, presidente do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, falando diretamente pelo aplicativo Zoom, participando aqui dessa conversa. E nós ouvimos também a Eliette Ferreira da Silva, representa o sindicato aqui de Piracicaba e também da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Eu vou para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o programa Câmara Convida.